Oi, 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 você de casa. Você já se imaginou ganhando muito dinheiro? Ganhando na Mega? Achando um tesouro? Ficando muito rico? Então, eu tenho uma história para contar sobre um rapaz que sonhava em ficar muito rico. Olha só o que aconteceu. Vem comigo que vai começar a história. Eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Estica a mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. Há muito tempo atrás, na antiga Babilônia, vivia um rapaz chamado Enedim. Enedim era um alfaiate. Era um alfaiate que ganhava muito pouco mesmo. Ele ganhava por mês 2 dinários, só 2 dinários. Então ele vivia sonhando em um dia ficar muito rico. As pessoas e os viajantes chegavam e contavam histórias de tesouros, de cavernas, de gênios, de tesouros enterrados. Então Enedim sonhava em um dia encontrar um tesouro, quem sabe? E ter poder, respeito, morar, quem sabe, numa casa grande ou melhor, num castelo. Um dia passou pela cidade um vendedor que trazia várias coisas em sua caixa. Em sua canastra havia de tudo. Haviam tapetes, panelas, vasos, lâmpadas. Então ele começou a mexer naquela mala e começou a procurar e encontrou no meio de tudo aquilo um livro. Enedim viu aquele livro e ficou ali muito tempo, tentando decifrar o que estava escrito logo ali na capa. Então ele conseguiu. E ele leu assim: o tesouro de Breza, enterrado pelo gênio de mesmo nome, entre as montanhas de Arbatrol. Tesouro! É tudo que eu preciso! Tesouro de Breza, montanhas de Arbatrol. Então ele foi lendo mais um pouco e viu que logo abaixo estava assim: foi ali, esquecido, até que algum homem esforçado o encontre. Esforçado? Eu sou muito esforçado, muito mesmo. Então eu vou encontrar esse tesouro, certeza. Então ele foi logo perguntando quanto custava o livro. O livro custava 2 dinários, tudo que Enedim ganhava em um mês. Ele não se importou, pagou os 2 dinários e levou o livro para casa. Chegando em casa, Enedim foi logo abrindo o livro para encontrar o tesouro de Breza. Mas ele percebeu que estava em um idioma muito diferente. Parecia hierógrafos egípcios antigos, grego, judaico. Ele não conseguia entender. Então Enedim procurou várias pessoas e foi aprendendo idioma por idioma, até que ele aprendeu a ler todos esses idiomas. E conseguiu e começou a ler o livro. Com o tempo, o rei ficou sabendo que havia um pobre alfaiate que sabia falar vários idiomas, que se tornou poliglota, e ele precisava de um tradutor. Então, o rei chamou Enedim e o convidou para não mais ser um alfaiate. Agora, Enedim seria o tradutor real. E ele foi morar em uma casa grande do lado do castelo, bem pertinho. E agora ele ganharia 10 dinários por dia. Já pensou? Quem ganhava 2 dinários por mês agora ganharia 10 dinários por dia como tradutor real. Mas Enedim não encontrou o tesouro ainda. Ele não havia encontrado o tesouro de Breza, muito menos as montanhas de Arbatrol. Então ele continuou a estudar. Estudou e um dia
percebeu que lá nas páginas, quase no meio do livro, haviam vários símbolos, várias figuras geométricas, pareciam cálculos aritméticos. Então Enedim não ia desistir. Procurou vários calculistas, vários matemáticos, os melhores, e foi aprendendo. Aprendeu a calcular e estudou e conseguiu resolver todos aqueles problemas. O rei ficou sabendo, deu uma tarefa para ele. Ele até calculou uma ponte sobre o rio Eufrates, uma ponte magnífica. E com o tempo ele foi calculando outras coisas, calculou também prédios, rodovias, viadutos. E a cidade da Babilônia, que já era famosa por a cidade dos jardins suspensos, ficou ainda melhor. Ficou muito famosa pelo seu conjunto arquitetônico, tudo obra do Enedim. Então, o rei ficou sabendo disso, percebeu a sua capacidade e falou com o Enedim que ele não mais seria o tradutor real. Agora, Enedim seria o prefeito. Enedim se tornou prefeito. E agora, ele não ganhava só 10 dinares. Ele ganharia 100 dinares por dia. Enedim ficou todo empolgado, muito feliz. Foi morar numa casa maior ainda. E todo contente. E as pessoas começaram a respeitá-lo, né? Agora ele era o prefeito. Mas Enedim ainda não havia encontrado nem o tesouro de Breza, muito menos onde eram as montanhas de Abatrol. Então ele continuou a estudar. Foi estudando e percebeu que havia ali leis, várias leis e vários conceitos religiosos do povo gaulês. Então ele começou a estudar esses conceitos, essas leis, e ele foi entendendo tudo aquilo e resolveu uma guerra que existia entre o seu povo e o povo gaulês. Aquela guerra, aquele conflito foi resolvido por ele e tudo ficou em paz. O rei ficou sabendo dessa nova proeza de Enedim e propôs que ele não seria mais prefeito. Agora, Enedim seria primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, ele ia ganhar 1000 dinares por dia. Agora, ele morava em um castelo, do lado do castelo do rei. Ele era ovacionado e todos se curvavam a ele em respeito à sua sabedoria e a todo o seu poder. Enedim tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha respeito, ele tinha um castelo, ele tinha um quarto cheio de tesouros e pedras preciosas. Mas Enedim ainda não havia encontrado nem o tesouro de Breza, muito menos as montanhas de Abatrol. Então um dia ele, todo triste, porque ele havia lido várias, milhares, dezenas de vezes esse livro e não encontrou de cabo a rabo, de trás para frente, de todos os jeitos, nada. Reclamando com um sacerdote, ele todo choroso que não havia, que ele tinha tudo, menos encontrado o tesouro de Breza. O sacerdote riu de Enedim e foi logo dizendo: Enedim, você é um tolo. Mesmo com tanta sabedoria, você é um tolo. Você já encontrou o tesouro de Breza. Você já encontrou as montanhas de Abatrol. Breza significa saber. Abatrol significa trabalho. Com muita sabedoria e muito trabalho, você consegue tudo o que você deseja. Entrou por uma porta, saiu por outra. Outro dia, eu conto outro. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história que eu gosto muito. Ela costuma falar sobre educação, sobre valorização da literatura, da sabedoria e sobre trabalho. Tudo que a gente precisa, não é? Um beijo e até lá. Tchauzinho, gente. Tchau.